Olá, eu sou Renata Vicente Soares, sou enfermeira em educação e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Gestão Executiva. Hoje nós temos aí um bate-papo com um profissional que vai nos falar um pouco sobre alguns temas muito interessantes que vão ajudar muita gente, principalmente na parte de cidadania. Evander Martins, gratidão, muito obrigado aqui por você estar aqui. Obrigado pelo convite. Perfeito. Evander, conta um pouquinho para os nossos internautas, um pouquinho onde você nasceu, um pouquinho da sua trajetória profissional e como que você foi encarar esse grande desafio. Perfeito, vamos lá. Bom, eu sou de São Paulo, sou de família paranaense, meu pai e minha mãe são do Paraná. E aí, tanto eu quanto meus irmãos nascemos aqui e eu sempre trabalhei na área comercial. Então comecei na corretagem, depois fui migrando para outros produtos. A área comercial é sempre bem dinâmica, né? Sim, muito dinâmica. Então eu venho atuando nessa área. E aí, por uma casualidade do destino, vim parar nesse ramo de cidadania europeia. O que despertou em você para começar? Então, no caso, eu fui convidado por uma outra empresa, né? Não é a que eu estou hoje, mas fui convidado. Estava procurando uma oportunidade no mercado e aí me falaram sobre o produto. E eu, claro, do alto da minha leiguice a respeito, eu falei, poxa, mas então é voltado a visto, alguma coisa assim? E eles não, veja bem, é reconhecimento de cidadania. A gente trabalha com reconhecimento de cidadania italiana. E aí o reconhecimento, uma vez que você é reconhecido cidadão italiano, aí você vai ter esse benefício, esse. É aquela coisa, expandiu para mim muito porque a minha esposa é descendente. E naquela ocasião, o meu filhinho tinha acabado de nascer, tinha poucos meses. E aí eu falei para ele, eu perguntei para ele, eu falei, então peraí, então a minha esposa ela vai ter o direito? Pelo que você está me dizendo, que ela tem o direito, ela é descendente, ela tem o direito? Meu filho também. Oi? Minha sogra. A tua sogra também teria direito. Teria direito? Eu falei, então meu filho, aí pegou muito. Então peraí, então meu filho, ele vai ter a condição, vai ter o reconhecimento da cidadania, ele vai ser um europeu, ele vai poder, de repente, amanhã depois ir para fora. Abrir horizontes, Abrir horizontes, eles falaram, não, é parece isso. que as fronteiras se abrem, né? Se abrem completamente. Aí, para mim, aí foi instantâneo. Eu falei, gente, não, peraí. Assim, eu como, né, um dentre tantos brasileiros, não sabia dessa possibilidade, tampouco a minha esposa ou minha sogra. Eu falei, não, as pessoas precisam saber disso. E aí, desde então, já tem mais ou menos uns 4 anos que eu atuo com isso, né, já atendi dezenas de centenas de famílias, né, justamente tentar promover esse resgate do histórico familiar. E muitos conseguiram. E muitos conseguiram. Certo. Muitos conseguiram e é muito gratificante, porque tem muita coisa envolvida, né? Quando a família ela nos procura, ela sempre traz um relato, uma história, né, uma motivação. Então, poxa, no meu caso, para o meu filho, né, meu filho vai ter a oportunidade, outros não, poxa, meu avô sempre contou que ele era, então eu quero fazer memória do meu avô, para homenagear meu avô, reconhecer que ele tanto falava que era italiano, né, neto, filho, alguma coisa assim, então agora eu também quero fazer para honrar a memória. Então, assim, é uma coisa que ela é um mix de emoções, de motivações, mas sempre direcionado para alguma coisa muito positiva, sabe? Então é muito gratificante atender esse público. E é um pouquinho do resgate da história, né? E honrar os antepassados que faz bem. Com certeza, com certeza. Porque é a energia, né? É a energia e é assim, o brilho no olhar, a emoção que às vezes a gente proporciona para as famílias, né? De repente ela sabe, poxa, então quer dizer que aquele italiano ele era de tal cidadezinha, ele pegou um vapor, veio para o Brasil, né? E aí aqui ele se estabeleceu em tal região, ele fez a descendência dele ali. Quando você se apresenta, né, todo esse trajeto... Vira uma aula de história, né, na verdade, assim, de geografia também, né, de ponto natal, história pela época, né, também, sim. Os costumes locais, as dificuldades de logística, né, também, justamente. Só tinha barco naquela época. Lá, só tinha barco, exatamente. Não dá para falar, não dá para esperar a invenção do avião, né? Justamente, era cara e a coragem, fazer uma travessia. Alguns chegavam, outros não. Eu mesmo sou de uma família alemã que chama Metz. Então veio, no caso, a família, o pai, a mãe e dois irmãos pequenos. Nessa travessia a mãe faleceu, jogaram ela no mar.
E ao chegar, eles foram ali para a região onde hoje era a colônia Blumenau, ali em Santa Catarina, eles ficaram um período de quarentena, eles ficavam numa quarentena. E o pai também faleceu, então imagina, os 2 irmãos pequenos ficaram, eles foram adotados por um austríaco, e lá eles fizeram a vida deles, a família Mess conseguiu contribuir muito para o desenvolvimento da colônia, tem ruas lá com o nome deles, Pedro Mess, sou descendente dele. Então assim, é um mix de histórias assim, que vão se encontrando, e assim, é muito bonito quando a gente consegue revelar isso, porque, né, como você disse, né, conhecer nosso passado, né, a gente vai entender qual é a nossa posição, né, e a gente também vai construir a partir dali. Sim, e dá um amadurecimento, né, do que é realmente os caminhos da vida. Exato. Não é só a gente nasceu, desenvolveu, cresceu e morreu, não. Tem outras coisas aí mais importantes. Com certeza, com certeza. E principalmente da parte de humanização. Sim, já que você vai ter esse tipo de resgate, é muito importante. Sem dúvida, até porque quando a gente está no Brasil, né, um país que ele é uma miscigenação, né, que ela é total. Então você vai pegar um indivíduo que de repente ele tem lá, poxa, ele é descendente de italiano, mas também é descendente de japonês, como é o caso de um amigo meu. E aí eu mesmo tenho alemão por um lado, aí eu tenho português pelo outro, eu tenho afro por outro lado. E o Brasil, essa mistura deve ser essa coisa maravilhosa, né? Então a gente também entende que no final todo mundo tá ligado de alguma forma. Exato. Né? Então a gente também promove essa sensação de pertencimento de grupo, de coletivo, né? Não tem por que essas barreiras geográficas, né, ficarem tão em ênfase, pelo contrário, né? A gente promove a integração da sociedade também através do resgate desse histórico. Ok. Você faz também da parte de Portugal também? Também. Portugal, Espanha e Itália são os 3 principais, porque a lei desses países ela permite o reconhecimento, né, de uma forma mais simplificada. É de alguns anos para cá esse tratado aí que teve? No é caso, mais antigo. é que, assim, a lei da cidadania para esses países ela tem um entendimento que é o reconhecimento da cidadania ela é ius sanguinis, ou seja, a transmissão sanguínea. Tá? Assim como vários outros países, né? E aí tem a diferença para os países que é o ius solis, tem países que é o direito do solo. Você nasceu nos Estados Unidos, por exemplo, Brasil, você nasceu naquele território, você é nacional daquele território. Então esses países é o ius sanguinis, só que aí o que facilita para quem é descendente desses países? A lei ela é muito mais permissiva, tá? Então, poxa, você não tem um limite geracional para o caso da Itália. Isso abre portas para muita gente lá e puxar o bisavô, o trisavô, o tetravô que era italiano, o viabiliza para ele, né? Aí Portugal, poxa, Portugal se você for filho ou neto, você pode fazer diretamente. Poxa, mas o português era meu bisavô, não tem problema, veja só, o filho ou o neto dele é vivo? Ah não, poxa, ele é meu bisavô materno, minha mãe é viva. Então sua mãe pode fazer habilitar você. Exato. Então esses 3 países são os que têm a legislação ali mais facilitada, né? Então por isso que é o que tem maior demanda. Então o que facilita mais se os antepassados forem vivos facilita mais? Se os antepassados forem vivos é um facilitador, porque muitas vezes ele tem vai contribuir com documentação, né? Informações, mas né, a gente tem esses fluxos imigratórios são centenários, né? A gente pegar o fluxo imigratório português, tem português chegando há 500 anos no Brasil. O espanhol teve um fluxo muito grande ali, né, na anterior ali, o período da Guerra Espanhola, vieram alguns. Itália, a gente está falando de chegada de italianos desde meados ali de 1870, mais ou menos começaram chegando ali pelo Espírito Santo. Então, é um fluxo migratório que ele teve uma motivação específica, histórica, né, geralmente de conflitos, né, guerras, enfim, miséria. E que depois ele teve uma interrupção. Então é muito mais comum essas pessoas serem descendentes de um antepassado mais distante do que do antepassado mais recente. E você teve um aprendizado grande nesses 4 anos, né? Sim, eu sempre gostei muito de história. Na minha família tem alguns professores, já pensei em ser professor de história algumas vezes. Então, para mim foi a junção de 2 mundos, né? Eu tive a área comercial, que eu já estava, e esse contexto histórico também que me brilhou os olhos. Aí fui aprofundando o conhecimento, fui tentando entender cada vez mais, até para a gente transmitir essa segurança para a família, né? Então a família ela também precisa entender o porquê que as coisas são possíveis da forma que são, né? Então acho que quanto mais conhecimento a gente adquirir, mais segurança a gente transmite, até porque é um processo que ele é um processo muitas vezes ele demora um certo tempo, ele requer um investimento também robusto, então
quanto mais segurança a família tem, mais disposta talvez ela vai agir a esse passo. E também assim, com essa tua parte assim, de comunicação natural aqui, já você da área comercial, abre um pouquinho a mente das pessoas, das fronteiras que a gente comentou, né? E do seguinte, olha, isso permite com que a gente tenha um futuro melhor, né? Os descendentes, né, tenham um futuro melhor. Isso é com certeza, com certeza, né? Eu até já comentei com a Gabriela Rotuno, que é a fundadora, e ela me perguntou, poxa, tá, o que você acha, né, de trabalhar com isso? Eu falei, olha, Gabriela, para mim, o reconhecimento da cidadania pode ser visto até como um fator de assim, é um impacto social, né? É um fator de desenvolvimento social, porque veja, o meu filho, eu não sou de família abastada, não tenho grandes fortunas, não vou herdar talvez uma grande fortuna, não que eu saiba, né? Não sei que apareça um familiar perdido aí, alguma coisa, mas veja, meu filho vai ter a condição de ter opções talvez muito melhores do que a que eu tive, e ele vai poder promover isso para o filho dele, porque o filho dele também já vai nascer numa outra condição. Então é uma semente que a pessoa planta. Então quando ela faz esse movimento de reconhecer a cidadania dela, ela está plantando uma semente que vai gerar benefícios de uma forma indefinida, porque ela passa a transmitir. Então ela recebeu lá do bisavô, agora ela vai transmitir para os demais. Amanhã ou depois ela vai ser o bisavô que transmitiu. Então com certeza é um fator de transformação na sociedade. Tá bom. Evander, no tocante a CEOs de empresas, né, gerentes de territórios aí, o que você poderia falar assim que melhora para eles? Nossa, melhora muito, porque assim, primeiro que o cidadão italiano, português, espanhol, ele já assume o status de cidadão comunitário. Então ele pode contribuir como força de trabalho, tática, estratégica, em qualquer país do globo. Isso facilitado, o trânsito aberto, sem problema nenhum. Pode ter transferência de empresas entre os países, etc. Ele não iria ocupar o cargo de um extracomunitário, talvez para aquela empresa. Então, quando a empresa europeia ela quer contratar alguém, por mais que aquela pessoa seja capacitada, etc., ela tem todo um desdobramento para viabilizar, né, a estadia legal dessa pessoa na comunidade europeia. Agora, se ele já é europeu, aí isso já cai, não tem essa necessidade. Então, o camarada, ele reconheceu a cidadania dele, ele pode imediatamente começar a aplicar para algumas outras oportunidades, né, caso ele tenha interesse de mudar de posição, ou mesmo de promover a expansão dos negócios dele, porque ele é um cidadão comunitário, tá? Mas também, enfim, a Itália, Portugal, Espanha, eles também têm as relações diplomáticas, né, muito mais aprimoradas, talvez, que a do Brasil em alguns aspectos. Então, eles têm acesso a alguns tipos de visto que o brasileiro não teria, né? Então, acho que Estados Unidos é um exemplo que eu costumo dar. Os Estados Unidos ele tem um visto de investidor. Então, vamos supor que você tem interesse em fazer investimento nos Estados Unidos. Ele vai pedir para você aplicar, se você é brasileiro, você vai ter que apresentar um business plan de coisa de 1 a 2 milhões de dólares, dependendo da região. Se for uma região atrativa, é um custo maior. O business plan, se for uma região um pouco mais a ser desenvolvida, é um pouco menor. Agora, se ele é italiano, esse custo, esse aporte pode ser de repente de 100 mil dólares. Entendi. Então, muda muito, aí muda o jogo, porque aí ele vai conseguir aplicar com outro tipo de visto, porque é um visto que o brasileiro não tem acesso, mas o italiano tem. Então, sem dúvida que para quem está em planejamento estratégico de negócios, com certeza ter uma dupla cidadania abriria muitas portas, sim, sem dúvida. Parabéns. Como que as pessoas têm acesso a você? Tem redes sociais, tem sites? Pode falar que nós vamos escrever aqui também. Vamos lá. No caso, a empresa é Rotuno Cidadania, Rotuno com 2 N's. A gente está no Instagram, Rotuno Cidadania, é a página. E tem o site também que é rotunocidadania.com.br. Lá tem nossos canais de contato, tem um formulário que a pessoa consegue preencher para já falar mais um pouco sobre a história dela, para a gente fazer ali um direcionamento. E é um quebra-cabeças a ser formado, a ser juntado, né? Com certeza, um quebra-cabeça a ser juntado, e a gente tem toda a estrutura lá. Então, a gente tem pesquisadores, tem analistas, a gente faz uma estruturação, né, para viabilizar financeiramente também para a família. E ainda bem que os softwares hoje ajudam com a tecnologia, né? Com certeza, hoje é muito mais fácil achar um documento do que há 50 anos atrás. Você tinha que pedir lá um documento lá fora, né? Essas coisas assim. Sim, com certeza. Interessante. Tá ótimo. Vander, gratidão, muito obrigado, viu? E volte outras vezes aí. Eu que agradeço o convite. Tá bom? Obrigado. Perfeito. Internautas, com os agradecimentos então
a esse estudioso da área comercial, Ivander Martins, nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.